Bom dia, meu nome é Marcos Bonfim. Hoje é Domingo com Chefe, será um Domingo com Chefe totalmente diferente. Será um Domingo com Chefe louvando a Deus e aprendendo da Palavra de Deus. É muito importante a participação de vocês e gostaria de mencionar duas coisas que é fundamental para o nosso grupo de estudo bíblico. Primeiro, que o propósito desse estudo bíblico é louvar a Deus. Isso nós vamos sempre estar relembrando o propósito desse grupo. Nossa prioridade é louvar a Deus, reconhecer Ele como Todo-Poderoso. E o segundo propósito é nós edificarmos uns aos outros na Palavra de Deus, dando um suporte para que todos nós possamos crescer, não só fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, mas também emocionalmente, para que nós possamos cada vez mais passarmos pelas atribulações da vida, que é comum para todos nós. Todos nós temos defeitos, virtudes, temos problemas, enfim, vamos estar dando a mão um ao outro e edificando e apoiando a cada um de nós. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu quero pedir a vocês, é a avaliação desse estudo bíblico, tá? Caso você queira fazer uma avaliação privada, que não esteja público, você entra no meu e-mail é mbonfim@msn.com. Agora eu quero ressaltar que o meu Bonfim tem M no meio, tá? Ele tem defeito. M de Maria, B de bobo, O de Oscar, M de Maria, F de farofa, I de idiota, M de Maria, @msn.com, tá bom? Se você quiser. Agora, se você quiser colocar lá no Face ou no YouTube, fica à vontade também, tá? É muito importante para que nós possamos crescer, aprimorar e aprender um com o outro, tá bom? Se for a vontade de Deus que nós cresçamos e no futuro passamos a ser uma igreja online, por que não? Vamos começar pela base, pelo estudo bíblico, pelo um grupo, e vamos nos desenvolvendo de acordo com a vontade de Deus. O tema hoje é muito interessante, é um tema que eu dou muita importância. Aliás, queria sugerir a vocês, antes que eu me esqueça, que vocês ouçam essa música Raridade, de Anderson, o nome do autor e cantor. Então, entra no YouTube, coloca lá Raridade, ouça todos os dias durante a semana. Tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida e irá fazer você reconhecer o quanto você é importante. Que tem muito a ver hoje com o nosso estudo bíblico, né? O propósito dos dons, a unidade e a diversidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Tá bom? Lá começa assim: porque assim o corpo, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber em um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo? Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que, em nós não se decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros
nobres, não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopera os membros com igual cuidado em favor de um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, como ele, todos se regozijam. Gente, é muito interessante essa passagem, quando ela fala do corpo, porque essa mensagem, ela começa dizendo que todos nós fomos batizados em um, que seria o Espírito Santo de Deus, né? Hoje nós temos 3.600 e poucas denominações, usando a mesma Bíblia, com várias interpretações. Umas igrejas fazem batismo por imersão, outras fazem batismo por spring. A igreja católica faz por spring, né, que se fala, agora esqueci o nome. Cada um tem a sua, mas a grande verdade é que todos nós somos batizados pelo Espírito de Deus, que é extremamente fundamental para a nossa, assim, mudança, né? De ser, passando a pertencer, se entregando ao nosso Senhor Deus. Agora, quando nós voltamos no estudo, vamos imaginar um corpo, que essa mensagem ela é profunda, porque ela fala, ela dá exemplo vivo para que nós possamos alcançar a profundidade da mensagem. Então vamos lá. A palavra diz: a mão, ela não pode dizer que ela não precisa do pé. Vamos analisar. São duas coisas extremamente importantes para o corpo, com funções diferentes, com habilidades diferentes, com dons diferentes, com necessidades diferentes, não é? Então imagina você perdendo as suas mãos. Porque muitas das vezes nós só vamos dar valores naquilo que nós possuímos quando nós perdemos. Às vezes eu fico analisando a nós mesmos, a mim mesmo, né? Muitas das vezes nós somos críticos contra nós. Nós começamos a desvalorizar aquilo que Deus criou, que é você. Você é único, você é exclusivo, ninguém é igual a você. Você pode correr o mundo todo com mais de 2 bilhões de pessoas e ninguém vai ser Marcos Bonfim. Eu sou único, eu sou exclusivo. A minha impressão digital ninguém tem. Isso como se fosse uma estampa de Deus. Pum, tá aí o Marcos Bonfim. Esse aqui é o Marcos Bonfim. Você não tem, você pode correr o mundo todo que você não vai achar a mesma impressão digital. Se nós começarmos a pensar e analisar dessa individualidade, dessa característica que Deus nos deu, da individualidade, de um ser único, é extremamente importante, e nós passamos a não ter o direito de estarmos nos desvalorizando, nos discriminando, nos colocando para baixo, olhando constantemente no espelho. Pô, eu tô velho, tô sem cabelo, pô, meu nariz é grande, eu preciso fazer uma operação aqui, e a gente sempre analisando, colocando a gente no negativo, ao qual nós deveríamos olhar no espelho e dizer: Deus, obrigado pelo Marcos Bonfim, ele é único, obrigado porque tu me criaste, tu permitiste que eu viesse à Terra. Isso é maravilhoso, isso não tem uma outra maneira de a gente nos apreciarmos a criação de Deus através de nós mesmos. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Mas a maioria das vezes nós começamos a nos desvalorizar e procurar defeitos aonde a gente não deveria, tá? O que eu estou querendo dizer não é que nós não tenhamos que nos cuidar. Sim, nós temos que nos cuidar. Nós temos que tratar desse corpo para que ele possa ser saudável, não é?
beber água, se alimentar bem, se vestir bem, você ter prazer em você, né? E não uma coisa de você estar cada vez mais se colocando para baixo. Então, voltando na mão dos pés, imagina você perdendo as suas mãos e você ter que ligar o forno. Nós estamos cansados de ver pessoas fantásticas que não se abalaram por perder parte do corpo e muito menos por nascerem defeituosos, superaram isso, se valorizaram. Inclusive tem um vídeo no YouTube que essa pessoa não tem braço, não tem perna e fala em igrejas que é extremamente importante, faz com que você se sinta, vamos dizer assim, culpado em estar recriminando ou não valorizando a vida, ou você não tem motivação para viver, né? Esse cara, ele é fantástico, um americano. Então nós sabemos da função do pé, que dá um equilíbrio para o nosso corpo, para que nós possamos nos locomover. Agora imagina você, dentro do pé, né? Se você perder um desses dedos, você perde o equilíbrio do seu corpo. Então você veja como é fundamental cada parte. Se você imaginar, e nós vamos ver em outros slides, a quantidade de dons, vamos colocar dessa maneira, que existe no nosso corpo, dentro da nossa pele, é uma coisa fenomenal. Então a Bíblia ali também nos fala, o olho não pode dizer que não precisa do ouvido. Imagina se todos nós fôssemos um olho, seríamos uma bola, né? Agora, olha as características, vamos olhar aqui dentro do olho, cada parte dessa que nós nunca prestamos atenção, ela é fundamental para manter a nossa visão. Coisas pequenas, minúsculas, dentro desse contexto do globo ocular, que nós passamos desapercebido, que nós não valorizamos, que iremos só valorizar quando nós perdemos. A mesma coisa o ouvido, né? Dá uma olhada ali no ouvido, tem um canal, tem um martelo, tem um tímpano, a orelha, tem o ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, nervo, enfim, é uma coisa que cada vez mais que a gente mergulhar e você começar a prestar atenção em cada parte do corpo humano, ela é extremamente importante. E como eu falei para você, vou dar um exemplo, né? Vamos aqui imaginar a nossa perna, o joelho, tá? Ela tem o fêmur, tem o meniscos, ligamentos, tíbia, pantela, isso aqui na frente, quadríceps, já é a parte de músculo. Vamos falar de uma pecinha que está aqui escrito, que ela é minúscula, e já vem desse meniscos, que ela é bem pequena, que ela fica entre os dois ossos. Rapaz, eu sempre tive isso na minha vida toda, só fui notar quando eu comecei a ter problema no meniscos. Chegou ao ponto que cada vez que passava mais, eu começava a mancar, uma coisinha pequenininha aqui dentro, alterando todo esse corpo, fazendo com que todo esse corpo, uma coisinha que está no joelho, fazendo sofrer, fazendo um desequilíbrio, uma coisa tão pequena, né, minúscula comparando com os outros órgãos, mas que era capaz de fazer todo esse corpo sofrer, que seria o meniscos. Agora vamos imaginar um corpo na sua totalidade. Veias, olha a quantidade, o mundo de veias que tem dentro do seu corpo, fazendo o sangue circular, renovando o seu sangue com células, vamos dizer assim, com autodefesa, combatendo as coisas ruins. O seu próprio corpo tem um sistema defensivo. Rapaz, é um negócio que você começa a mergulhar, a crescer, a entender. Aí vem os músculos, né? E vem a parte do esqueleto que faz com que nós estejamos
de pé, né, que mantém esse corpo movimentando, enfim, e com os músculos, um dependendo do outro. Imagina um corpo sem músculo, né? Essas pessoas que têm um problema de deficiência muscular, que os músculos vão atrofiando, é difícil. E é uma coisa fantástica. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, por exemplo, eu estou com uma doença que ela não tem cura, se chama a doença de Paget. E como é que nós descobrimos como é que eu descobri essa doença? Através de um exame de sangue, que constantemente eu faço todos os anos, e a alcalina fosfatase começou a aumentar. E o médico mandou fazer uma outra investigação. Agora você veja a importância do sangue, né? Através do sangue, descobriu uma doença que não tinha cura. Quando a Bíblia fala que existem outros órgãos, outras coisas que pertencem ao corpo, que nós não damos valores, mas que é extremamente importante. Vamos imaginar as fezes, já que nós estamos falando em exame. As fezes é uma coisa extremamente importante para o nosso sistema. Você se alimenta, você absorve os produtos, o seu orgulho passa pelo seu esôfago, vai para o estômago, o seu estômago tem ácidos que destroem não é que destroem, faça com aquela química, ela passa a se transformar as fezes passam pelo o intestino, e através dessas fezes nós descobrimos centenas de milhares de doenças para salvar a sua vida, salvar a minha vida. O quanto é importante as fezes. E muitas das vezes nós desvalorizamos, que coisa feia, que sabe? Nós não damos importância quando é de extrema importância, né? Eu quero, porque nós vamos concluir com uma coisa muito bacana que somos nós. Mas eu quero que você entenda e valorize aquilo que você tem no seu corpo. É uma coisa perfeita, uma coisa dependendo da outra. Não há separação. Não há como dividir, né? Se você tirar a sua perna e colocar do lado, o seu corpo ele não tem a mesma função. Você passa a ser handicap, você passa a ser... como se fala em português? Esqueci o nome em português. Mas, enfim, você passa a não ter o seu corpo em sintonia. Então isso aqui é extremamente importante. E assim continua a Bíblia no versículo 27, no capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vou repetir. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam todas? Entretanto, olha, isso é extremamente importante. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Quando Deus fala sobre esses dons de línguas, Ele não está falando de você chegar na igreja e começar a falar línguas que ninguém entende. Dons uma coisa que nós estamos aqui nos Estados Unidos, que nós sabemos perfeitamente, esse problema linguístico de não é só você falar, é você entender o contexto, entender a cultura, de estado para estado varia o sentido de palavras, né? Então você começa, tem pessoas que têm um dom
de aprender língua com muito maior facilidade do que a outro.